O Tite também falou do Gabriel Barbosa, o Gabigol, né? Falou da atuação do Gabigol no jogo de ontem. O Carlinhos também entrou na partida. O Pedro, que deu uma assistência maravilhosa para o gol do Luiz Araújo. Participação importante do Pedro mais uma vez. Ele falou do desempenho dos atacantes, mas sobretudo o que ele achou aí do Gabigol. Nos minutos que teve o Gabigol, ele que está pedindo sequência, está pedindo passagem nesse time do Flamengo. A gente tem a sonora do Tite. Vamos lá, o Tite fala, você acompanha aqui no Bate Pronto. Nós temos um jogador que tem uma grandeza do Gabi e uma coordenação de movimentos com a Arrascaeta de já há quantos anos? Então é injusto, eu acredito ser injusto a gente ficar falando que poderia ser esse, mas não ser aquele, numa equipe que jogou com todo o respeito que ele teve nessa situação e de poder participar e dar sua parcela de contribuição num todo que foi um grande jogo. Aí, né? O Tite não quis, né, falar muito sobre o Gabigol. Mas a impressão que fica é justamente essa, né, Mauro? Que o Gabigol jogou para ele ontem e não necessariamente pro Flamengo, né? Visou apenas o individual, não o coletivo. Aquele lance com o De La Cruz acho que mostra bem isso. Exatamente, né? Ele foi logo na primeira participação dele, assim que ele entrou, né? Ele toca por meio, De La Cruz fica na cara do gol. E errou tudo que ele fez. Agora, aquela coisa, se o Tite não coloca o Gabriel, coloca o Carlinhos. Aí a cheadeira, não gosta do Gabriel. O Gabriel que é minutagem. Colocou o cara, ele que tem que entrar. Ele é um jogador caro, custa muito dinheiro. O titular sentiu uma lesão, ele que tem que entrar. Ele tem que resolver a questão que ele não resolve. Então a cobrança tem que ser em cima dele. Bonitão, o que está acontecendo? Por que você não consegue jogar? Ele que tem que responder. Mas muitas vezes as discussões que envolvem esse jogador, elas ficam no terreno do para onde que ele vai jogar no Palmeiras, vai renovar ou não vai. Pouco se fala do campo. No campo o que acontece é isso há 2 anos, salvo exceções, como um pênalti que ele bateu e converteu, um pênalti, né? Que ele bate bem. Mas teve que ele perdeu também contra o Vasco esse ano, né? E a assistência que ele deu para o Carlinhos, no gol contra o Vitória. O Luiz Araújo ontem fez o gol e assistência de novo. Quer dizer, o cara é um reserva que está agora jogando como titular por conta da lesão do Everton Cebolinha, mas é um jogador assim, muito mais efetivo que ele. Hoje o Luiz Araújo é muito mais importante que o Gabriel no elenco do Flamengo, muito mais útil, essa é a realidade. Estou citando um jogador que não é badalado, um jogador que chegou aí como composição de elenco. Muito bom. Impressionante isso, quer dizer, ele não consegue fazer mais nada, gente. Eu vou repetir, o Carlinhos conseguiu levar um perigo que o Gabriel não levou. Foi cabecear uma bola, o goleiro defendeu. O Gabriel não conseguiu fazer nada. Aí o Tite escala, não teve coragem, tinha que botar o Carlinhos. Aí não escala, viu? Ele não gosta do Gabriel. Aliás, o Tite teve uma virtude aí. O Vitor Pereira barrou o Gabriel na final do Carioca. No segundo jogo, ele foi escalado na carteirada. Tomou de 4-1. O seu Jorge Sampaoli, na final da Copa do Brasil, inventou de colocá-lo no ataque. Foi um desastre. O Flamengo perdeu para o São Paulo no Maracanã, aí barrou no segundo jogo. O Tite encontrou ele na reserva e na reserva manteve. De forma coerente. Porque ele não merece jogar, ele não merece ser titular. Ele vai entrar no lugar de quem? Só assim, no caso de uma contusão de um companheiro. Senão, não entraria de jeito nenhum, porque não se justificaria a entrada dele na equipe. Será que explica a tamanha queda de rendimento de um jogador como o Gabigol, Mauro? Já faz mais de um ano, né, que ele não... Quase 2. E no ano passado, no Campeonato Brasileiro, eu lembro aqui que ele terminou a temporada, pelo menos no Campeonato Brasileiro, com mais de 10 jogos sem finalizar a gol, né? Que para centroavante é muita coisa. Sim. A última boa fase dele foi na Libertadores 2022, que acabou em outubro daquele ano. Estamos em agosto, ou seja, tem 22 meses assim, que ele não tem uma boa sequência de partidas. Tem um momento ou outro, o pessoal lembra assim, aquela Supercopa com o Palmeiras jogou bem, foi em fevereiro do ano passado. E foi uma Supercopa, vamos combinar, né? É um jogo de abertura de temporada, é um jogo mais solto. Ontem era um jogo, assim, o cenário ideal. Entrou no final do primeiro tempo, o time está vencendo, a missão é ampliar o placar do adversário. É um adversário que merece um certo respeito, como eu falei, não é um time cego. Mas não é o River Plate, não é o Palmeiras, não é não é um time grande ali te desafiando. É o Bolívar, bem ou mal o Bolívar. Jogando no Maracanã, não na altitude. Então você tem 51 minutos em campo para entrar, fazer a diferença. Ampliar o placar, dar um passe para um gol. Ele não conseguiu fazer uma jogada. Então, assim, o que acontece? Não sei, acho que nem ele consegue explicar, porque não é falta de empenho, não. Ele corre, ele tenta, você percebe, fica inconformado quando erra, mas não consegue jogar mais. Isso é difícil explicar. Eu acho incrível como se fala dele, do futuro dele, para onde ele pode ir, para onde ele pode jogar, como se estivéssemos em 2019, 20, 21, 22, que foi o período muito bom dele. Já estamos em 24. Ano passado foi nulo, e ontem, então, foi uma nulidade completa.
E quando você fala isso, não estou falando isso agora, tem gente me xingando, claro, que os Gabizete não admitem, né? Tem que falar bem de uma atuação tão pífia como a de ontem, pífia. E aí tem uma cena que é grotesca. Não é o urro do estádio, não é a torcida do Flamengo, mas uma parcela pequena vibra intensamente quando o Gabriel vai entrar. Mas a entrada do Gabriel significa a saída do Pedro, que é para o cara botar a mão na cabeça e falar, meu Deus do céu, o que eu faço? O Pedro vai sair. Hoje o Pedro sair machucado é para o torcedor do Flamengo ficar desesperado. Aí alguns vibraram, foram poucos, não são tantos assim, mas estavam lá, porque o Gabriel ia entrar. Como é que pode ser uma devoção, é quase uma seita de seguidores de um jogador de futebol que já arrumou uma série de problemas e que não consegue jogar, cara, sabe? Não consegue jogar. Queria muito que ele entrasse ontem, jogasse bem, fizesse gol, grandes jogadas, a gente estava aqui elogiando, uma boa, mas não consegue jogar. Gente, o Carlinhos foi mais perigoso que o Gabriel. O Carlinhos ganha, sei lá, o Gabriel deve ganhar o quê? 20, 25 vezes mais do que o Carlinhos. Jogador modesto, veio do Nova Iguaçu, um rapaz aí que estava jogando em times pequenos, conseguiu dar um mergulho e cabecear uma bola, quase fez o gol. E o Gabriel não conseguiu fazer uma jogada. Que você fala, cara, que jogada, pô, levou perigo, nada, zero, nulo. Não é exagero falar, jogou praticamente com 10. Ele não conseguiu fazer nada, e os caras vibram. O Pedro saiu, você tem que ficar desesperado, meu amigo. Se você torce pelo Flamengo, não torce pelo Flamengo, torce pelo Gabriel. Esse pessoal torce pelo Gabriel. Ou então, assim, o cara não entende nada mesmo, né? Saiu de um dos maiores artilheiros do país, Bruno Prado, para um jogador que atrapalha. O que acontece com o Gabigol? O que explica essa queda de desempenho do Gabigol? Não, a explicação é difícil de saber. Eu acho que aí é só quem está muito próximo dele, porque não é uma questão física de contusão, isso não aconteceu. O Bruno Henrique, ele teve uma lesão grave de joelho, né? O Bruno Henrique hoje não é um titular absoluto do Flamengo, ainda é um cara que ajuda em alguns momentos, mas já é um jogador mais veterano e teve uma lesão grave de joelho, né? Então dá para entender uma queda de rendimento do Bruno Henrique. O Gabigol não, porque ele ainda é jovem, né? Não é um jogador já na parte final da carreira, pela idade que ele tem, e não teve nenhuma lesão grave. Então eu não sei se é uma questão ali, ele foi perdendo confiança, se desmotivou, não consegue mais manter a mesma concentração, enfim, não sei, é difícil explicar. Mas é uma coisa preocupante, pensando no futuro da carreira dele, não agora no Flamengo, até pensando nos próximos anos. Supondo que ele saia do Flamengo no fim do ano, porque o contrato vai acabar, ele vai para outro clube. Não dá para ter a certeza, não, em outro lugar, em outro ambiente, com menos desgaste, ele vai ter vai ter vida nova ali, vai voltar a jogar como jogava. Tenho dúvidas, pode ser que aconteça, mas tenho dúvidas porque é muito tempo. É 1 ano e meio, quase 2 anos, é muito tempo. Uma fase pode durar alguns meses, aí tem algum problema físico, alguma contusão, mas assim, quando o cara está 1 ano e pouco sem jogar bem, aí você já fica na dúvida, porque não é um robô que você aperta um botão, ó, vamos desligar o robô por 1 ano, aí daqui a 1 ano a gente liga o robô de novo e ele vai funcionar. Não é assim, são seres humanos, né? E o ser humano não é liga e desliga, né? Ele ficou 1 ano sem jogar bem, agora vai começar a arrebentar de uma hora para outra. Não sei, eu tenho muita dúvida mesmo. Ô Vanderlei, o que acontece com o Gabigol, hein, Vanderlei? O Gabigol, numa queda de desempenho, deixou de ser um dos artilheiros do Brasil para ser um jogador que entra em campo e atrapalha, Vanderlei. O que acontece? Fundamentalmente é isso que tem acontecido, né? Ele foi um jogador, a gente já falou várias vezes, né? Antes dessa fase péssima que ele vive, longa já, a gente falava Gabigol e mais 10. Quando ele começou a não prosperar, e era uma coisa recente, então a gente dizia, pô, não pode abrir mão do Gabigol, acreditando que ele pudesse ressurgir. E não foi o que aconteceu até agora. Tecnicamente não está sendo eficiente para o Flamengo e o que é pior, construiu digamos assim, um desamor com relação a grande parte da torcida. Quando a coisa começou a apertar, ele flertou com os adversários, esperando uma coisa mais concreta, uma transferência que pudesse surgir. Acho que ele vai sair do Flamengo, acho que não há mais clima para ele continuar. O campo poderia resolver. Essa minutagem, ele volta e começa a mostrar serviço. Então você sabe que o gol aproxima, né? As coisas são esquecidas, né? O gol resolve qualquer coisa no futebol. Não é o que tem acontecido e, além de tudo, a cada rodada ele dá uma flertadinha com alguma equipe que poderá oferecer uma proposta legal num futuro recente. Então é isso, eu acho que ele está cumprindo tabela.
no Flamengo, nesse momento, o que eu sinto é que ele está cumprindo a tabela. E o Flamengo também está segurando, é um alto salário e entende que essa é uma postura correta, deixar ele lá à disposição. Eu já falei aqui no programa que uma instituição rica como o Flamengo poderia tirar esse problema da frente. Tudo bem, eu sei que nós estamos tendo prejuízo, vamos pagar o salário, mas você está fora dos planos. Treina em separado até terminar o ano. Já estamos acabando, o ano já acabou, hoje eu cruzei com o Papai Noel no elevador. Vai passar rápido. Que isso? A gente estava falando aqui do Gabigol, a informação da reportagem da ESPN dá conta de que após a partida, o Gabigol ele foi sorteado para fazer o exame antidoping e realizou o procedimento. Mas ao sair do estádio, o jogador não queria passar pela zona mista. O que acontece é o seguinte, a Conmebol exige que todos os atletas relacionados passem pelo caminho da zona mista, local onde tem ali o backdrop, com todos os patrocinadores, a imprensa fica ali aguardando a passagem dos atletas, mesmo que o jogador não fale. O jogador só tem que passar. Ele só tem que passar ali e pronto, pode ir embora, pode ir para casa, tá liberado. Parece até bizarro, em alguns jogos de Libertadores Sul-Americana, às vezes, um atleta para falar e todos os outros 23, 24 passam pela zona mista sem falar nada. É só para cumprir o regulamento, basicamente. Tá cumprindo a regra, né? Só para cumprir o regulamento. Ele é obrigado, então, a deixar o estádio por este acesso para que os patrocinadores sejam exibidos. Está até aí a cena do Gabigol passando ontem. Diante da possibilidade de punição ao Flamengo, Gabigol chegou a ser orientado por um membro do staff rubro-negro para cumprir o protocolo. Depois de um tempo, enfim, o camisa 99 passou pela zona mista. E questionado pela imprensa se ele tinha algo a falar sobre a partida, ele disse: "Não tenho o que falar, irmão." E foi o último atleta a deixar o Maracanã. Então tá aí, o Gabigol passando pela zona mista. O relato também aqui da reportagem da ESPN dá conta de que ele chegou a alegar para membros do Flamengo que estava machucado. E como estava machucado, ele não poderia passar pela zona mista, mas no regulamento da Conmebol não tem nada que, de alguma forma, se antecipe a isso, né? Algo que, sei lá, se o jogador está machucado, ele não pode passar pela zona mista, não. Então, para evitar essa punição, a multa, se eu não estiver enganado, é algo próximo ali dos $100 mil, se todos os jogadores não passarem pela zona mista. É um regulamento, acabou passando, mas foi o último a passar e gerou aí esse clima, digamos, um pouco tenso na saída do Flamengo, dos jogadores do Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol. A gente falou bastante do Gabigol, que teve atuação ruim. O Luiz Araújo é um jogador que, ao meu ver, é um pouco subestimado, talvez pela torcida, um jogador que deveria ser mais valorizado pelo que vem entregando. E ontem não decepcionou mais uma vez. Bela assistência do Pedro e gol de Luiz Araújo, né? Gol e assistência na conta do Luiz Araújo, Mauro César. Ele é um jogador importantíssimo hoje, né? E agora, mais ainda com a ausência aí do Cebolinha, passa a ser um cara mais importante. Eu acho até que para o jogo de quinta-feira na Bolívia, o Tite deva pensar numa escalação um pouco diferente, talvez um time com uma postura mais defensiva, mais protegido, vai ser muito atacado, né? Tentou ficar com a posse de bola no jogo da fase de grupos, não conseguiu. E o Luiz Araújo, que tem velocidade, um jogador que leve, né? Que cria situações, bom na bola parada também, né? Bateu o escanteio ontem do gol do Léo Pereira, além de ter feito o primeiro gol. Pode ser um cara bem relevante, bem importante, né? Um jogador... Foi uma contratação certeira essa aí, né? Levou um tempinho, mas que é natural também, né? Às vezes o torcedor acha que o cara já chega chegando. Que tem irregularidade. Nenhum jogador joga bem todos os jogos, mas ele tem ido muito bem e virou um cara quase que fundamental ali nessa temporada. Luiz Araújo, Vanderlei, você sempre fala, né? Eu gosto desse cara, ele joga bem, hein? O Luiz Araújo. Ontem foi um dia bom para ele. Eu acho, se fala tanto em minutagem, né? Ele tem sido usado, claro, pelo Flamengo, mas eu acho que na cabeça dele passa o sonho também de ser titular desse time, né? Então, eu acho que o técnico tem que ter essa ousadia em alguns momentos, né? Eu acho que ele tem espaço, ele não tem decepcionado. E qual é o próximo passo? O próximo passo é uma vaga de titular no time. Eu acho ele muito bom. Difícil de ser marcado, aplicado, joga em vários lugares do campo. Não tem imagem de pentelho, de arrogante, de mala. Tem uma série de vantagens. Eu acho que essa é uma contratação que deu certo, realmente.